Você já reparou que praticamente todas as casas que a gente via sendo construídas há 20, 30, 40 anos tinham uma coisa em comum? Os telhados apareciam, telha de barro, várias águas, beirais grandes. O telhado fazia parte da arquitetura da casa. Agora, olhe para os condomínios e bairros novos. A grande parte das casas você olha a cobertura e elas são praticamente retas. Não temos mais essa parte dos telhados aparentes, eles são sempre escondidos. Você olha da rua e não vê praticamente telha nenhuma. Mas será que as casas pararam de usar os telhados ou ele foi simplesmente escondido? E mais importante, por que a arquitetura mudou tanto? Hoje eu vou explicar por que os telhados de telha de barro perderam espaço e por que hoje as casas praticamente estão usando todos os telhados embutidos, caso de uma platibanda. A primeira coisa é que o telhado não desapareceu. Muitas dessas casas que você não vê o telhado, ele está escondido atrás de uma platibanda. Basicamente, a parede da casa ela sobe um pouquinho acima do telhado, então ele fica escondido daí. Assim, quando você olha da rua, você vê uma fachada limpa e sem telhado aparente. Mas por trás dessas paredes pode ter uma estrutura metálica, uma estrutura de madeira, um telhado de fibrocimento, um telhado de sanduíche ou outros sistemas de cobertura também. Ou seja, o telhado ainda continua existindo. Se você hoje pegar qualquer bairro antigo do Brasil, você vai ver uma coisa em comum: telha cerâmica, beirais grandes e telhados inclinados. E isso não é apenas estética, é uma solução muito boa para o nosso clima também. A inclinação fazia a água escoar rapidamente. Os grandes beirais, eles serviam para proteger a parede, as esquadrias, que seriam a porta, a janela e também até parte da calçada. E além disso, o espaço entre o telhado e o forro criava um espaço como um colchão de ar, com isso ajudando bastante no conforto térmico. Então, aquele telhado que muitas pessoas consideram antigo era uma solução extremamente funcional. Mas então, por que começamos a esconder tudo isso? A arquitetura moderna começou a mudar a estética das casas, e talvez esse seja o principal motivo. Na arquitetura moderna, começou a valorizar formas muito mais simples, grandes volumes, formas retas, poucos elementos decorativos, e um telhado inclinado tradicional, ele não ajuda muito nessa leitura do estilo moderno. Imagine uma casa composta por três grandes blocos retangulares. Agora, coloque em cima dela um telhado cerâmico de quatro águas. Visualmente, a linguagem muda completamente. Por isso a platibanda começou a ser tão utilizada e acaba sendo muitas vezes as casas que a gente vê hoje em dia moderna, com muitos volumes retos, bastante vidro e bem minimalista. E com isso, acabou se tornando um pouco do que lembramos da arquitetura contemporânea. E um ponto muito importante é que os condomínios aceleraram essa mudança, principalmente nesses condomínios horizontais, que são esses condomínios de casas. Com eles, muitos projetos começaram a passar por esse estilo, então ele se dispersou muito mais. E os donos dessas casas queriam cada vez mais uma casa mais moderna, e com isso resultou num ponto. Começou a aparecer muito pé direito duplo, ilha de vidro, portas de entrada gigantes, lumes em balanço, pedras naturais, fados e a platibanda, que acabava escondendo os telhados. E isso criou um efeito interessante, porque quanto mais se via as casas novas utilizando esse sistema de platibanda, o telhado de telha cerâmica começou a ser visto como casas antigas, mesmo que tecnicamente isso não seja verdade. A telha de barro também tem algumas limitações. Essa telha tradicional, ela funciona muito bem, só que ela exige algumas coisas, sendo a primeira dela a inclinação. Você não consegue colocar a telha praticamente plana, ela exige uma inclinaçãozinha. Sendo assim, a geometria do telhado tem que ser considerada desde o início. Segundo ponto, ela normalmente exige uma estrutura grande para suportar essa telha, essa inclinação. Sendo elas terças, caibros, ripas, madeiramento, dependendo do projeto, vários encontros de águas. E acaba que quanto mais complexo o projeto, mais complexo e estrutura fica maior também. Por isso, em muitas casas contemporâneas, utilizar uma cobertura mais simples escondida facilita a sua composição arquitetônica. As novas telhas também mudaram completamente o jogo. Hoje existem telhas que em casas antigas você praticamente não via. Um ótimo exemplo dela é a telha sanduíche termoacústica, sendo essa telha composta por chapas metálicas e um material isolante no meio. E uma coisa boa dessa telha é que ela funciona com pouquíssima inclinação, comparada àqueles telhados mais antigos. Isso permitindo criar composições muito mais discretas. Olhando da rua, você vai pensar que aquela casa nem tem telhado, mas existe um telhado metálico por trás dessa platibanda que você vê. Então, o desenvolvimento desse tipo de telha ajudou muito a popularizar esse sistema arquitetônico. Mas o telhado embutido não é automaticamente melhor.
Às vezes, as pessoas podem ver o telhado escondido por uma platibanda e falar que ele automaticamente ele é muito melhor que o outro sistema. E não necessariamente. Ele apenas possui características diferentes do outro sistema. Quando você tem o sistema mais tradicional de telha cerâmica, ele já joga água para fora da edificação automaticamente. Enquanto você utiliza um sistema de telha sanduíche, você tem que criar um novo sistema para escoar essa água. Aí surgem elementos como calhas, rufos, condutores, ralos e outros pontos de drenagem. E se caso isso for mal executado, pode acabar gerando infiltração daí. E o beiral também tinha uma função. Nas casas antigas, o telhado avançava muito mais do que a parede. Isso ajudando a fachada a proteger do sol e da chuva. Nas casas modernas, hoje com o sistema de platibanda, você acaba tendo um telhado escondido. Porém, isso ele deixa você exposto, né, mais a parte da chuva e a parte do sol. Por isso, projetos contemporâneos têm que otimizar e solucionar isso com outras formas, que seriam como brises, quizzes, recuos de esquadria, varandas, pergolados. Ou seja, muitos elementos antigos tinham uma função climática que não deveria ser simplesmente ignorado. Então a telha de barro morreu? De forma alguma. Estamos hoje vivendo um momento muito interessante. Alguns arquitetos estão voltando a utilizar telhados aparentes, só que de uma maneira diferente. Telhados com grandes planos, estruturas extremamente limpas, telhas de concreto, telhas metálicas, telhas cerâmicas mais sofisticadas e até releituras do telhado tradicional. Porque existe uma diferença enorme em uma arquitetura antiga e uma arquitetura contemporânea utilizando elementos tradicionais. Um telhado inclinado não precisa deixar a cara da casa com uma aparência antiga. Tudo vai depender de como ele é desenhado e projetado. Então, resumindo, a gente não deixou de utilizar os telhados tradicionais. Acabou que começou a escondê-los atrás de platibandas, sendo isso causado pelo estilo mais moderno e contemporâneo de hoje, que a gente vê em muitas casas. Ao mesmo tempo, novos sistemas de telhados começaram a surgir, permitindo a gente trabalhar com inclinações cada vez menores e acabar escondendo eles completamente da fachada. Mas tem um ponto importante: a arquitetura não deveria só escolher se está na moda deixar o telhado aparente ou não. A escolha deveria considerar o clima, a estética, o custo, a tensão, a drenagem e o conceito do projeto principalmente. E agora eu quero saber a sua opinião. Você prefere aquelas casas com telhado embutido? Pode ter uma estrutura metálica, uma estrutura de madeira, um telhado de fibrocimento, um telhado de sanduíche, outros sistemas de cobertura também. Ou aquelas casas com grandes telhados aparentes. Telha de barro, várias águas, beirais grandes. Comenta aqui embaixo. E se você gosta de arquitetura, design, construção, se inscreve no canal que eu vou estar trazendo cada vez mais conteúdo sobre.